o presidente da mesa, relator Rogério Carvalho, os palestrantes já nominados, os colegas deputados, e parabéns por estarmos discutindo, nós, Câmara, um tema tão importante pela constituição dessa comissão especial. Eu ouço assim muito falar desses temas todos, disputa de poderes. Eu considero que deve ter, sim, separação dos poderes, mas nós temos que eleger qual dos poderes que deve ter mais prioridade. Então, sempre aquele que é votado. E eu entendo que o poder mais forte, eu até advogo, sempre advoguei, uma mudança para um sistema parlamentarista, mas o meu partido, inclusive o PSDB, foi um dos que defendeu isso no começo, com o tempo foi largando. Não vejo nenhuma perspectiva disso poder acontecer, mas em não acontecendo, eu estou convencido de que nós temos que fortalecer o parlamento. Hoje nós temos um jogo totalmente desigual entre legislativo e executivo, né? E, em paralelo a isso, um poder judiciário tão forte quanto os dois demais. Mas eu penso que isso tudo nós deveríamos estar fazendo através da nossa raiz. E a nossa raiz eu entendo que é a nossa Constituição. E por mais cidadão que seja, deputado Genuíno participou dela, mas o mundo mudou, as circunstâncias mudaram, e eu estou também absolutamente convencido de que nós teríamos que estar revisando a nossa Constituição. E a partir desta revisão, da atualização da Constituição, que aliás foi escrita num momento pouco anterior a que o mundo teve uma mudança muito grande, foi escrito ainda antes da queda do Muro de Berlim, que as condições sociais, econômicas, enfim, o jogo era diferente do que é hoje. E a partir então dessa revisão da Constituição, nós podemos fazer uma revisão do nosso modelo, do nosso pacto federativo. Nós não vamos sobreviver ou vamos sucumbir a médio e longo prazo se nós mantivermos esse modelo que está aí. A Europa é exemplo disso. Os benefícios sociais avançaram tanto, a economia nem sempre dá a resposta suficiente, porque, enfim, o Estado não cria nada, não produz nada, ele apenas administra recursos, todos eles vêm de produção, vêm da natureza, vêm da transformação, né? O Estado apenas gerencia. E nós perderemos a competitividade ou não conseguiremos mais extrair da sociedade recursos que beiram hoje praticamente aos 40% do PIB. De tudo que nós produzimos, de tudo que nós fazemos, inclusive do suor do nosso trabalhador, são extraídos quase 37% de tudo que se faz. E se a gente fosse pragmático e nós tivéssemos que, por exemplo, colocar algo em dia que é extremamente problemático na nação, que é a nossa dívida pública, por exemplo, e nós tivéssemos que acelerar, deputado Genuíno, a liquidação de uma dívida pública, nós teríamos que chegar a 45% do PIB. E a sociedade não vai aguentar isso. Então é preciso repensar, por exemplo, o modelo federativo, onde nós temos a centralização dos impostos. Todos vêm para cima e daí são redivididos, quando a experiência já diz que o modelo deveria ser ao contrário. Deveria partir da ponta e daí repassar para os estados, e os estados e municípios repassar parte para a União. O nosso sistema é diferente. Quase 80% dos nossos municípios, desses 5.650, alguma coisa assim, eles sobrevivem basicamente ao retorno
do Fundo de Participação dos Municípios, do FPM. Tá? Quase 80% deles depende. O dia que o governo federal, a Secretaria do Tesouro, fechasse a chave, a gaveta e dissesse, olha, nós aqui por 6 meses acontece um desastre, alguma coisa, não vamos devolver dinheiro. Quebra o nosso país. Então é preciso repensar isso. Nós temos centenas de municípios pequenos com 2.000, 3.000, menos de 10.000 habitantes, onde lá funciona uma Câmara de Vereadores, onde lá funciona um prefeito, onde os vereadores, o prefeito vem aqui muitas vezes para nos pedir emenda parlamentar, não só para causas justas, sociais lá da comunidade, mas vem nos pedir para construir numa pequena cidade onde a Câmara de Vereadores não precisa se reunir mais do que 1 ou 2 vezes por mês, pede para que a gente arrume recursos para construir muitas vezes uma suntuosa casa de leis. Então é preciso fazer isso. Nós temos que revisar a Constituição. E aí, a partir disso, fazer um pacto, uma mudança no nosso modelo federativo, e aí assim fazer a reforma do Estado. A reforma do Estado. Tá? E concomitantemente a essa discussão que nós estamos tendo entre os 3 poderes, fazer daí sim uma reforma administrativa. Esse custo todo do Brasil, a senhora disse, Valéria, da nossa competitividade, mas nem tudo isso é absolutamente verdadeiro. Por exemplo, nós estamos hoje perdendo competitividade no mundo. Está aí um exemplo recente agora, dados da nossa economia, depois de muitos anos de superávit na balança comercial, nós estamos tendo déficit na balança comercial, compensado unicamente por ingressos de capitais que vêm ou através de operações financeiras de curto e médio prazo que vão para o mercado, ou através dos investimentos diretos que são feitos. Se não for a isso, nós já estaríamos gastando a nossa reserva que nós temos lá no exterior, porque o Banco Central, o Tesouro, teria que lançar a mão disso, porque senão nós teríamos uma desvalorização drástica da moeda, porque é mercado. Exportamos menos, falta dólar, ele compensa, né? Então nós estamos com o dólar equilibrado. Nossa balança hoje não está deficitária só por... eu poderia aqui ser crítico do governo, sou deputado da oposição, mas grande parte porque nós estamos perdendo a competitividade. E quem vai se sobressair nisso? Vamos pegar exemplo aqui de países da América Latina, que fizeram... Já concluo, deputado. Mas o tema é gostoso. Alguns países, por exemplo, que fizeram a sua lição de casa. Tá? Aí vem a pergunta, por que o Brasil cresceu 1% e países aqui do lado cresceram, o Peru, a Colômbia, outros países cresceram mais do que a média? Porque eles fizeram a sua lição de casa. Como nós vimos, e aqui eu faço uma crítica ao deputado Genuíno, que a sua atual presidente, ela não tem atendido a lição de casa que o seu presidente também do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, vinha fazendo. Nós fizemos a lição de casa. Tá? Você está apoiando o Lula agora? Não, eu estou dizendo que não estou apoiando, eu estou preocupado dizendo com o horário que dos nossos convidados. o que o Lula fez, ele deu sequência. Veja bem, é uma questão de Estado. Né? O PSDB, nos 8 anos do governo Fernando Henrique, tomou algumas atitudes importantes que nós não precisamos atribuir ao presidente. Até porque ele é um sociólogo, social-democrata e muitas vezes até bastante socialista, mais do que gente que está hoje no governo. Mas ele fez a lição de casa. Como, por exemplo, no Peru, o Peru, por exemplo, teve um presidente chamado Alan Garcia, que o escritor Mário Vargas Llosa incluiu ele como um dos 3 patetas da América Latina. Ele,
Alan Garcia, o presidente Alfonsín, argentino, e Sarney. Eles destruíram os países por atitudes demagógicas, intervencionismo e tal. E o Alan Garcia, presidente do Peru, afortunadamente voltou para o governo e viu os erros que ele cometeu lá atrás e adotou práticas de mercado, reduziu o tamanho do Estado, e o Peru hoje está crescendo. Então, essa colaboração, deputado, que eu quero deixar aqui, que eu entendo que, a partir de uma reforma da Constituição, nós temos que encaminhar para uma reforma do Estado e uma reforma administrativa. Se não fizermos isso nos próximos anos, nos próximos tempos, a longo prazo, a nossa próxima geração vai sucumbir por erros que nós cometemos e não soubemos corrigir no devido tempo. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente.